2026 já começou e hoje eu vou te ensinar a como você ter um 2026 extraordinário. Bem-vinda, damas, a esse vídeo. Será uma série de 15 vídeos destinado a mulheres empreendedoras que querem fazer o ano de 2026 o ano mais extraordinário de suas vidas. Então fica comigo, eu vou criar uma playlist, não perde nenhum vídeo, porque um vídeo complementa o outro. E hoje eu vou começar pelo quadro dos sonhos. Esse daqui é o meu, eu não vou mostrar porque eu acho que metas é algo muito particular. Não é crença, questão de, se eu mostrar não vai acontecer, não é nada disso, tá? E também aqui um detalhe muito importante é como você criar um 2026 incrível. Não só um 2026, como um 2027, um 2028. E eu vejo no YouTube muita gente fazendo o quadro dos sonhos e dizendo que é só fazer e visualizar que vai acontecer. Aí que mora o perigo. Então, eu já vivi esse ciclo repetitivo que entrava ano e saía ano e as coisas não mudavam, porque eu achava que só era escrever a cartinha para o universo e técnicas e nada funcionava, porque a principal mudança não é a do ano mudar, não é o número mudar, não é a numerologia, não é... Cada coisinha faz sim sua contribuição, mas o que muda de fato, o que faz realmente a diferença é o que a gente emana, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, se isso daqui não estiver alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, da forma com que eu ajo, nada vai acontecer. E eu quero vir aqui nos últimos dias de 2026 e mostrar esses resultados aqui. Eu quero vir, por isso que eu também quis gravar esse vídeo, para deixar documentado, para me comprometer, né, a focar e a executar o que eu vou passar aqui para vocês. Tá certo? Combinado? Convida mais mulheres para assistirem esse vídeo, que eu quero que ele alcance o máximo de pessoas. Tá combinado? Vocês vão me ajudar nessa missão. Antes de começarmos, irmos direto ao assunto, eu quero primeiro fazer uma oração, porque como Deus disse, onde estiver um ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, eu acredito que o poder da oração, ela se torna muito mais forte quando estamos juntas, emanando essa vibração, esse amor. Então, vamos orar primeiro para que Deus possa nos guiar e a gente já possa abençoar o nosso quadro dos sonhos. Vamos lá? Pai amado, eu consagro esse novo ano que se inicia. Eu consagro, Senhor, porque eu sei que Tu sempre estás comigo e que aonde Tu estás como sócio, não tem como dar errado. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por esse novo ciclo, por todas as bênçãos que está por vir. Eu sei, Senhor, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade estará nos rodeando o tempo todo. Eu declaro sobre esse ano, Senhor, saúde. Eu declaro, Senhor, prosperidade. Eu declaro, Senhor, cura. Eu declaro, Senhor, relacionamentos saudáveis nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, orações respondidas. Eu declaro, Senhor, família unida. Eu declaro que os negócios prosperarão como nunca aconteceu. Eu declaro, Senhor, que haverá uma chuva de clientes. Haverá o Teu sobrenatural todos os dias em cada caminho. Senhor, envia os Teus anjos, envia os Teus filhos para nos guiar, para contribuir nessa jornada. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, mais do que um sonho, mais do que pedidos. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que tudo que está consagrado a Ti não tem como dar errado, prosperará. E eu acredito, Senhor, que 2026 será o ano mais extraordinário de nossas vidas, Senhor. Eu entrego, confio e já te agradeço, porque eu sei que Tu és fiel para cumprir. Se Tu colocou a visão em nossos corações, Tu também vai dar as direções necessárias para que possamos alcançar. Eu me abro, Senhor, para ser um canal do Teu amor, um canal seu aqui na terra, para que eu possa contribuir, para que eu possa abençoar vidas e mais vidas, Senhor. Gratidão, Pai. Eu te agradeço de todo o meu coração. Amém, amém e amém. Então, não vamos nos alongar, porque eu quero que esse vídeo seja curto, mas profundo ao mesmo tempo. Então, gente, o que é que acontece? Eu vou tirar que isso aqui vai fazer barulho. O que é que acontece?
se a gente muda o ano e não mudamos os nossos hábitos, não mudamos as nossas ações, nada vai mudar. Porque a pessoa que eu sou hoje, ou seja, a minha personalidade, o meu caráter, tudo aquilo que contém em mim, minhas crenças, me trouxe até aqui. Se eu quero romper, se eu tenho sonhos muito grandes, eu preciso mudar. E sempre que a gente está naquele ciclo repetitivo, é porque existem coisas em você que precisa de mudança, mas você está ignorando ou você não está conseguindo romper nesses desafios, vamos se dizer assim. Então, sempre que há um degrau maior para você subir, vai exigir mais de vocês. E é nesse momento que as pessoas desistem, porque não aguenta passar por essa prova, né? E acha que é só chegar e pedir a Deus e pronto, vai se cumprir. Não é assim. Não adianta você pensar positivo, não adianta você ir para a igreja, não adianta você jejuar, não adianta se não houver a transformação necessária, tá? Então, a mentalidade, um exemplo simples, a mentalidade de uma pessoa que ganha um salário mínimo não é a mesma mentalidade de um milionário. Então, imagina hoje que você ganha um salário mínimo e você quer esse ano de 2026 ser uma milionária. Mas ser uma milionária é fácil. Se você ganhar uma premiação aí, alguma coisa, você se torna milionária. Mas o fazer com que o dinheiro fique com você, aí, meu amor, é outros 500. Por isso que tem tantas pessoas que são premiadas em Mega Sena e perdem o dinheiro depois de pouco tempo. Por isso que tem muitas pessoas que ganham prêmios, Big Brother Brasil e essas coisas, e perdem tudo. Por quê? Porque a mentalidade dessa pessoa não sustenta aquele valor. A gente precisa ter pensamentos, sentimentos, ações. Se eu tenho 1 milhão e eu sou escassa, eu tendo a fazer investimentos errados, às vezes por ganância, porque querer mais, eu tendo a querer esconder, porque vão pedir de mim. Então, cada sentimento que você nutre, ele vai ter um comportamento diferente. E é isso que eu vou explicar. Então, eu selecionei aqui 6 ações importantes para que você se alinhe com o seu quadro dos sonhos, tá? E no final eu vou falar sobre o quadro dos sonhos em si. Então, a primeira é que todo sonho precisa de uma ação, de um movimento. Então, eu tenho um sonho aqui X. Então, para esse sonho, se for financeiro, por exemplo, eu preciso de quanto para esse sonho? Eu preciso de X, né? Então, do que eu tenho hoje, do que eu faço hoje como profissão, como é que eu posso transformar a minha profissão em mais lucros? Como é que eu posso aumentar o meu faturamento para que em 2026 eu consiga tal realização? É esse cálculo que você tem que fazer. Se você ainda fica esperando um milagre, encontrar um velho rico, ganhar uma herança, ganhar numa Mega Sena da vida, eu sinto muito para você. Esse vídeo aqui não é nem para você. Porque a gente não pode agarrar e depositar toda a nossa fé em uma coisa que é uma probabilidade assim, assim, as chances são mínimas da mínimas da mínima. Não que você não possa tentar, não é isso que eu estou dizendo. É que você não pode agarrar toda a sua fé em uma coisa. Então, assim, aqui eu quero conversar com mulheres que querem usar o seu potencial, porque eu sei que tem muita mulher cheia de potencial, só que por medo fica escondendo, jogando para debaixo do tapete e desistindo das coisas. Você deve ser a mulher que muitas vezes Deus deu sonhos para você, você sonhou aquilo e você disse, não, eu não consigo, não, eu não sou capaz, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Então, esse vídeo é para aquelas mulheres que querem romper, querem sair da mediocridade e querem transformar de fato o seu 2026. E a primeira coisa é a autorresponsabilidade. Você tem um sonho, você precisa de uma ação. Então, aqui você vai colocar o seu desejo, né? Focando não como um pedido, mas focando numa certeza. A fé convicta, é isso que é o mais importante. Então, você vai ter um sonho, mas você sabe, já vai traçar as ações. Eu coloquei aqui meu sonho e eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou ter que investir em anúncio, eu vou ter que criar conteúdo, eu vou ter que alimentar as redes sociais. Eu sei o que eu preciso fazer, percebe? Então, quando eu estou alinhada, eu tenho um sonho e eu alinho a todo um planejamento para chegar a esse sonho, por mais que esse planejamento aqui não seja o melhor, no meio do caminho Deus vai estar me ajudando.
Diferentemente daquela pessoa que só tem um sonho e deita na rede e fica esperando acontecer. Sinto muito. Esse ano vai ser o pior da sua vida, se você pensar desse jeito. Então, sonho precisa de ação. Haja e crie um projeto, crie um plano de ação, o básico, tá? Não queira fazer coisas grandiosas, começa com o básico, feijão com arroz bem feito. Se você já tem um negócio, estrutura, o que é que eu preciso fazer mais? Eu preciso ter mais disciplina, eu preciso criar mais conteúdo, eu preciso explorar outras redes sociais. Já deixei aqui várias dicas, combinado? Segundo, renove a sua mente. Aqui, quiçá não é a parte mais importante. Lá na Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, gente, é a configuração de tudo. Não adianta eu querer enriquecer, eu querer ter um relacionamento saudável se eu não sou essa pessoa. Se eu já não consigo me sentir assim, se eu não sei administrar o dinheiro, foi igual o exemplo que eu dei. Não adianta você querer um prêmio da Mega Sena se você não tem maturidade para lidar com um salário mínimo. Não adianta. Você primeiro adquire a maturidade e depois as coisas vêm para você. Só que a gente quer o contrário. A gente quer primeiro ter o dinheiro para depois adquirir a mentalidade. Mas é aí onde mora o perigo. Você não vai ter isso. Você, para sustentar algo, você precisa primeiro ser essa coisa. Então, busque a área da sua vida que você quer trabalhar mais, né? A área que você sente mais necessidade de mudança, busque essa área e faça a transformação do que precisa. Então, se você é uma pessoa que vive endividada, faça um plano de ação para você sair do endividamento e entrar como investidora. Pare de ser compulsiva, de olhar tudo na rede social e querer comprar. Pare de só comprar e venda nas redes sociais. Saia desse papel da consumista e vá vender o seu conhecimento. Então, percebe? A gente precisa reconfigurar a nossa mente. Porque tem gente que diz assim, eu estou endividada. Se eu ganhasse 30 mil reais, eu resolveria tudo e eu nunca mais me endividaria. Tá. Eu conheço gente que vive de empréstimo em empréstimo e nunca sai de empréstimo. Então, entenda. Primeiro, você renova a sua mente e depois as coisas funcionam da forma certa. Mas enquanto você tiver a mesma postura perante aquela dificuldade da sua vida, não vai ter mudança. Você não vai conseguir sustentar o que você quer, certo? Então, a nossa mente é um terreno fértil. Tudo que você plantar, você vai colher. Olha que legal. Aí agora a pergunta, o que você tem plantado na sua mente, nesse terreno tão fértil, tão poderoso? O que é que você tem alimentado aí? Você tem alimentado raiva, você tem alimentado ódio, você tem alimentado inveja, você tem alimentado comparação, você tem alimentado o quê aí nesse campo? Você tem alimentado amor, você tem alimentado, que mais? Amor, uma postura confiante, você tem alimentado uma mentalidade próspera. Então a gente precisa primeiro renovar a nossa mente para depois as coisas irem se encaixando. Parece mágica, gente, mas não é. Quando a gente muda uma crença, várias outras crenças são transformadas. Porque uma só, dependendo do impacto que ela causa na sua vida, uma crença só, quando você consegue mudar ela muda vários setores da sua vida. Então, reflitam sobre isso, faça essa autoanálise, tá? Terceiro, sim, complementando 2, lembrar que pensamentos, o que você pensa, gera um sentimento e gera uma ação. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Então, eu pensei numa pessoa que eu tenho uma desavença. Eu tenho um problema com essa pessoa da família e quando vem um pensamento sobre essa pessoa, o que é que vem? A pessoa tentando me provocar, ou eu provocando a pessoa, mas geralmente a gente se coloca no papel de vítima, o outro que nos provoca, né? A gente nunca faz nada. Mas, então, eu imagino esse cenário. Na mesma hora, me ativa um gatilho de raiva. Então, eu já estou sentindo um sentimento. Ele já saiu do campo mental e já veio para o meu corpo, para minhas células. Agora, eu estou sentindo essa raiva. Essa raiva está pulsando em mim.
E logo isso depois gera uma ação. Então, por isso que alimentar pensamentos destrutivos, ele é tão perigoso. E hoje já é comprovado que os pensamentos que a gente tem, eles podem gerar, inclusive, doenças. Então, reflitam sobre o que vocês pensam. E quando aparecer um sentimento ruim, fuja dele. Como diz aquela velha frase, o diabo foge da cruz. Fuja dele. E não tente brigar com os pensamentos. Não tente, porque a gente sempre vai perder. Não tente brigar com eles. Simplesmente não dê atenção. Então, vem um sentimento ruim, um pensamento de confusão, de briga, simplesmente vá lavar a louça. Vá ler um livro, saia do cenário, saia do foco. E dessa maneira, os seus pensamentos vão sair também. Como também, quando você alimenta eles só vão crescendo. Combinado? Então, 3. Imagine o seu sonho, os sonhos que estão aqui no quadro. Então, imagine você em um dia que você tem todos realizados. Como é a sua postura? Como você está se sentindo? Você está assim? Você está dormindo até 10 horas da manhã, até 11 horas. Você está ali só fofocando, olhando a vida do povo. Você está fazendo o quê? Porque quando eu imagino aqui os meus sonhos, eu imagino que eu estou muito produtiva, que eu estou com um corpo ideal, que eu vou malhar, que eu estou com o meu corpo assim incrível, que eu vou pro salão, eu estou me cuidando, que eu estou indo nas lojas que eu gosto, sem olhar por preço e só comprando. Eu imagino que eu estou fazendo viagens com minha família. Então, essa pessoa que deseja aquilo, como é que ela tá, como é que ela se comporta diante daquela situação? Ah, Tássia, sinceramente eu não consigo me imaginar, não. Então você vai olhar alguém que você admira, que vive isso, porque você já deve ter visto, né? Então, se é uma mulher grávida, acompanhe uma mulher grávida que você está admirando, acompanhe a gestação dela, como é que ela se comporta, o que é que ela faz nesses dias. Então, você vai pegar aquela emoção aquela postura dela. Então eu falei aqui que a minha postura seria ir para academia, estar viajando, estar autoconfiante, estar bonita. Então tudo isso me faz lembrar dos meus sonhos realizados. Então eu vou agir assim a partir de agora, hoje. Então se a Tássia lá que está conquistando isso, ela vai para academia, ela está com o corpo perfeito, o corpo shapeado aí, o melhor que ela tem. Se ela é assim, eu vou ter que ir para academia todo dia. Eu não vou poder dar desculpas para não ir para academia, porque a Tássia lá do futuro, ela já é essa pessoa. E eu vou tomar posse hoje. Então, gente, o poder do quadro do sonho, a ação, junto com a ação, é que você olha para ele todos os dias e você diz assim: não, a Tássia faria isso. A Tássia se comportaria assim. A Tássia vestiria isso. A Tássia diria não, porque isso não vai me aproximar do meu sonho. Então, não vou, não quero. Entenderam? Então, haja como se você já tivesse. Não precisa ficar fantasiando. Isso aí pode fazer? Pode. Mas às vezes você não consegue sustentar. Então, você precisa ter essa emoção em você. E é a tal da fé inabalável. É você ter plena certeza que já é seu. Então, por exemplo, quando você compra algo na Shopee, na Shein, no Mercado Livre, você tem dúvidas que não vai chegar? Você pediu, comprou, pagou, pode ter um atraso da mercadoria? Pode, mas você terminou lá, finalizou sua compra, ela disse, chega entre dia tal e dia tal. Daqui a um dia você vai olhar lá se já chegou na caixa do correio? Não, porque de fato, provavelmente não chegou. Tem a data X que vai chegar. Então é sobre isso, é sobre você se comportar como tal e esperar, porque vai acontecer. Quarto, elimine o que te faz mal. Isso daqui é autoconhecimento. Quando eu sei o que me faz mal, quando eu sei aquilo que vai me gerar sentimentos e ações negativas, eu evito. Isso é maturidade.
Então, se você sabe que você está seguindo certos tipos de pessoas, desperta em você ansiedade, inveja, faz você se sentir menor, por que você vai continuar consumindo esse tipo de conteúdo? Se tal parente lhe faz mal, se tal parente lhe desperta emoções, sentimentos ruins, por que você vai ter que conviver com essa pessoa todos os dias da sua vida? Nós não somos obrigados a nada. Então, se conhecer, eliminar o que te faz mal, é a coisa mais sábia que a gente tem que fazer, para a gente conseguir manter a nossa energia, a nossa vibração mais elevada. Então, preste atenção em situações, em coisas que despertam coisas negativas em você. Então, eu vou dar outro exemplo aqui, que mudou muito minha vida. Não assistir TV aberta. Eu não assisto novelas, eu não assisto telejornais, o sangue escorre na TV. Aqueles telejornais policiais. Ai, pai! O que é que isso acrescenta na minha vida? Pelo contrário, não acrescenta nada. Não que eu não esteja sensibilizada ao fato. Não é isso. É simplesmente que ele me faz despertar uma emoção ruim. Então, eu não vou assistir. Eu não quero saber. Sites de fofoca. A pessoa que está ocupada fazendo o seu ano ser extraordinário, ela não tem tempo para fofoca. Ela não tem tempo para paginazinha de fofoca. Ela não tem tempo de estar lá o dia todo compartilhando besteira no Instagram com outras pessoas. Elimina todas as distrações, elimina tudo que te faz mal. A sua mente, o seu corpo agradece, tá? Então façam essa reflexão. 5. Se conecte com você mesma. A gente fica sempre esperando o curso perfeito, a terapeuta perfeita, a gente sempre fica depositando o nosso futuro, a nossa transformação em algo que está fora. E não está fora, está dentro de você. Quando você está conectado com você, quando você sente amor por si mesmo, quando você está calma, quando você está serena, você tem a melhores das conexões com Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Quando você não está alinhada com isso, quando você não tem essa convicção, quando você deixa as coisas externas deixarem sua mente agitada, você perde a conexão com a única pessoa que pode te ajudar. A única. A fonte tem todas as respostas. A fonte tem todas as soluções. A fonte sabe o caminho. Então a gente, na maioria das vezes, tá se distraindo, andando em círculos, porque não está conectado com a pessoa que sabe o presente, o passado e o futuro. E não adianta dizer, Deus, eu consagro a ti, e não escutar os direcionamentos que ele dá. Porque às vezes ele diz, saia desse relacionamento. Às vezes ele diz, esse negócio não é para você, aqui está o seu talento, vamos focar nesse, e você continua ali insistindo. Então a gente precisa estar voltado para dentro de si e automaticamente a gente vai se conectar com a fonte. Então eu não sei, eu gosto de fazer orações, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de escutar louvores, eu gosto de ficar calada, porque minha mente é um pouco mais agitada. Então esteja com você mesma, conectada com você mesma. E sexto e último, eu poderia falar aqui muitas coisas, inclusive eu vou abordar outras coisas nos outros vídeos que complementam esse, tá? Mas eu diria que essas 6, se você focar nessas 6, você já consegue assim, disparado, os 6 primeiros meses de resultados incríveis, tá bom? E o 6 seja a sua maior prioridade. A sua maior prioridade. Você é a única prioridade. Primeiro vem eu, segundo vem eu, terceiro vem eu e depois vem os outros. Porque quando a gente se torna mãe, quando a gente se casa, que a gente ama a pessoa, a gente tende a botar o outro em primeiro lugar e se colocar em segundo. É a minoria das pessoas que consegue ter essa organização diária para se colocar em primeiro lugar. E o que é se colocar em primeiro lugar?
É você priorizar a sua saúde, priorizar a sua alimentação. Tem muita gente que diz assim, eu não vou pra academia por isso, por isso, por isso. Cheia de desculpa. Aí tem o YouTube, que é de graça, que você pode colocar um tênis, e nem precisa de tênis, e pode fazer um exercício ali, de frente pra TV na sua casa. Mas a pessoa diz, eu não vou pra academia porque não sei o que, não sei o que. Você não vai porque a sua saúde, o seu corpo, a sua autoestima não é sua prioridade. Ponto. Não adianta. Porque o nosso cérebro, ele raciocina depois. Primeiro ele dá as desculpinhas dele, né? O nosso ego. Então você vai escolher se 2026 você quer realmente ter um ano extraordinário ou se você quer ter desculpa. Quem tem desculpa, só tem desculpa. Resultado que é bom nada. E esse daí eu já aprendi. Sofrendo e aprendendo. Entendeu? Então a gente precisa se colocar como prioridade. Eu vou ser a prioridade de ir para academia, vou escolher o meu momento de autocuidado, eu vou tirar um momento para ir no salão ou se cuidar em casa, dependendo de quanto você tenha, né, para fazer isso, mas não deixe de fazer. Não deixe de seguir uma alimentação saudável porque o seu cônjuge não segue. Não deixe de fazer uma coisa botando desculpa no outro. Tudo é sobre nós. Só que o ego, ele adora dar desculpas. Ele inventa cada desculpa que nem cola. Entendeu? Então seja a sua maior prioridade. A sua autoestima é prioridade, o seu bem-estar é prioridade. Então tem isso e isso para fazer. Peraí, o que é que me vai trazer mais bem-estar? O que é que me vai levar minha autoestima? Qual desses daqui é? Esse. Então é esse que eu vou fazer. Uma pessoa que é acima da média, ela tem sim um quê de egoísmo. Porque se a gente tiver o tempo todo só pensando no outro, eu não vou fazer isso porque fulaninho precisa mais. Que eu não vou fazer isso porque não sei o quê. Se você está o tempo todo fazendo essas escolhas e você não é a escolhida, em nenhum momento algo de errado não está certo. Então se priorize a sua autoestima, priorize seu bem-estar. Uma mulher bonita, não falo de beleza como estereótipos, né? Eu falo, uma mulher bonita é aquela mulher que se sente bem, que é autoconfiante. Ela não anda de qualquer jeito, ela não fala qualquer coisa, ela não lê, não assiste qualquer coisa. Ela faz o quê? Então você pode fazer esse exercício da sua melhor versão também igual à história de como eu vou me sentir quando eu tiver meus desejos. E fazer essa mulher todo dia, isso daí não é uma coisa que a gente nasce. Isso é uma coisa que a gente constrói. Então a gente precisa ter em mente que eu vou construir ela todos os dias. Ela está despedaçada, mas eu vou juntar os cacos e eu vou construir ela. E a parte mais importante sobre a reconstrução de autoestima é a amorosidade. É você parar de se julgar, você parar de lamentar o que você fez de errado, parar de julgar a si mesma pelas suas decisões. Se ame mais e se cuide mais. E aí, os milagres vão acontecer. Então, meus amores, você pode fazer com papel, você pode fazer com cartolina. Aqui eu coloquei 4 fotos que representam o que eu quero, certo? Mas eu vou aqui desenhar outras coisas, porque o símbolo, ele traz uma energia muito boa. Então, eu vou escrever palavras e vou fazer alguns símbolos aqui também. Certo? Você pode fazer isso fazendo uma colagem, colocando como seu papel de proteção de tela do celular. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar essas imagens aqui e vou colocar como proteção de tela. Para toda vez que eu olhar o meu celular, que é muitas vezes ao dia, eu me conectar com aquele dali e eu me lembrar daquilo dali. E outra dica aqui, só para finalizar, porque esse vídeo já ficou grande, a dica valiosa também é que você todo dia você fale no positivo. Estou tão feliz e grata pela tal meta alcançada. Eu estou tão feliz e grata por tal coisa. Eu estou tão feliz e grata porque eu me sinto bem e autoconfiante. Estou tão feliz e grata a Deus porque eu alcancei o faturamento X. Eu estou tão feliz e grata a Deus porque os meus relacionamentos são incríveis. Eu estou tão feliz e grata. Pega um tempinho que você está pensando besteira, dá umas respiradas antes. Respira e quando tiver se acalmado,
vai e começa a falar. Escrever também é super poderoso. Eu vou trazer outras coisinhas que vocês podem estar fazendo. Como é o nome? A terapia, a autoterapia. Tem tantas coisas que a gente pode fazer e que funciona muito, muito. Porque o importante de uma execução, de uma ação, é quando a gente tem a clareza. Então, quando a gente está fazendo terapia, quando a gente está escrevendo, a gente está vendo qual é o nosso comportamento, quais os sentimentos, quais os pensamentos que predominam na gente. Então, escrevam, é muito poderoso. Agora, só para recapitular, vai fazer as montagens. Eu não coloquei quadro dos sonhos, porque sonho é algo que eu sonho. E isso aqui não é algo que eu sonho, é algo que eu sei que é verdade. Eu coloquei gratidão 2026. Vocês estão vendo ao contrário porque tá com a câmera da frente. Então eu botei gratidão 2026. Então todos os dias você olhe, ao acordar, você já faça uma oração, já agradeça, sempre agradecendo no momento presente. Agradeça por já ter conquistado, profetize sobre o seu dia, que seu dia vai ser extraordinário, que vai aparecer pessoas, situações que vão favorecer em direção aos seus objetivos, vai profetizando. E tudo que for desalinhado a isso, elimina do teu caminho, tá? Porque você agora tem clareza, você sabe o que você quer e você vai em direção somente a essas coisas. Então, toda vez que você estiver distraída lá na rede social, se comparando, se julgando, pergunte: isso me aproxima ou me distancia dos meus objetivos desse ano? Isso me aproxima ou me distancia da pessoa que eu quero ser? Então, usa essa frase, porque na mesma hora faz assim, você vai fazer o que precisa ser feito. Combinado? Então, até os próximos vídeos. Foi maravilhoso. Espero ter contribuído para você. E não esqueça aqui de deixar o seu comentário, dizer que fez. E ano que vem vocês voltam aqui, igual a mim, para dizer que todas foram realizadas. Combinado? E eu vou tirar aqui um print, porque eu quero deixar salvo na galeria, para comprovar tudo aquilo que eu deixei escrito. Combinado? Um super beijo, dama, e um 2026 extraordinário. Yes!